Palavra de fé. Palavra de cura. Palavra de bênçãos. Palavra de ensinamento. Palavra do dia com o pastor Adalto Matheus Vitória. Agora, falando isto de Cristo, sobre cristianismo, estou aqui para falar para vocês esses 10 minutinhos. Me dê licença para entrar em seu lar, para conversar contigo. Há 2 tipos diferentes de cristãos na terra. Parece estranho dizer isto, porém existe. Não direi 2 tipos diferentes, eu diria assim, 2 fases diferentes na vida cristã, gerando então 2 tipos de cristãos, um em uma fase e outra em outra fase. Já falei para vocês das 2 fases de Pedro. Pedro antes de Pentecostes, Atos 2, e Pedro depois de Pentecostes, 2 comportamentos diferentes. Eu diria 2 fases diferentes, seria uma palavra melhor para se usar. 2 fases do mesmo cristianismo. A pessoa entra, tem a Bíblia, a mensagem, porém com 2 fases diferentes. Uma delas é uma concepção mental, intelectual, do que Deus tem dito em sua palavra e de Jesus Cristo mediante conhecimento. A outra é uma experiência experimentada que Deus dá ao coração do homem e da mulher. Então, uma fase é a intelectual, é a mental. A outra fase é a experiência experimentada com o próprio Deus da Bíblia. Uma coisa é carregar a Bíblia em forma mental, somente intelectual, externa, em nós. Outra coisa é carregar a Bíblia na alma. Sabe, 2 fases. Pedro passou por essas 2 fases. Enquanto Pedro estava na primeira fase, só intelectual, conhecimento, eu conheço Jesus, eu pesco com Jesus, eu ando com Jesus, eu tenho companheirismo com Jesus, ele precisava de Jesus 24 horas perto dele. Qualquer coisa, ele já estava sendo derrotado, fazendo alvoroço. Lembra deles lá no mar, pescando com Jesus? Jesus cansado, foi para o porão do navio descansar. Jesus era homem, não é? 100% homem do lado de fora e 100% Deus do lado de dentro. Mas quando o vento começou a agitar o barco, ondas furiosas batendo no barco, Pedro já se agitou. Mestre, foi acordar o mestre. Mestre, o mar se revolta. Mestre, vamos afundar, vamos morrer. Pedro não pôde fazer nada para se defender daquelas ondas furiosas do mar revolto, porque ele era um seguidor de Cristo, porém só de uma forma admiradora, mental, intelectual. Ele ainda não tinha recebido o Espírito, o poder que estava em Cristo dentro dele, para ele ter a autoridade que tinha Cristo. 2 fases. E nesta primeira fase da vida cristã, você sempre estará levantando e caindo, se encontrando acidentado sempre à margem do caminho, e sempre precisando de carona. Mestre, vem cá, mestre, outro problema surgiu, outro problema. Mestre, o mar é um problema, as ondas, vem, mestre, senão nós vamos morrer.
O mestre teve que vir. O mestre, cheio da autoridade do Pai, do Criador, simplesmente levantou a mão e o mar se acalmou e tudo ficou tranquilo. Por que Pedro não pôde fazer isso? Porque Pedro ainda estava na primeira fase do cristianismo, na fase de admiração, na fase do intelectual, sabe? Gostava do mestre, pescava com o mestre, acompanhava o mestre, admirava o mestre, mas não tinha o espírito que estava no mestre dentro dele. Queridos, isso deve nos sacudir. Isto deve nos fazer pensar mais firme sobre o cristianismo. Aí vem por que as pessoas estão oscilando na vida cristã. Porque estão ainda na primeira fase. Não entraram véu adentro, onde estava a arca, onde estavam as tábuas escritas pelo dedo de Deus, onde estava a coluna de fogo, sabe? Onde estava a presença da glória da Shekinah. Você lembra de Moisés? Moisés entrou dentro da coluna de fogo, lá no monte, fumegava o monte, e Moisés entrou ali dentro. O que Israel tentou entrar e teve que sair correndo de medo, porque a coisa estremecia. Porque só Moisés deu conta de entrar e o povo não pôde. Moisés era um homem consagrado, sagrado por Deus para isto. Você deve ser esse Moisés, senão você vai ser um derrotista. Principalmente nesse dia o qual estamos vivendo, dia de tormentos, de agitações, de tempestades no mar. Jesus, ele tinha entrado dentro da coluna de fogo, e a coluna de fogo, que é o próprio Pai, que é o próprio Espírito Santo, morava nele. Por isso ele teve autoridade para parar a tempestade do mar. Moisés entrou dentro da coluna de fogo, por isso ele tinha equilíbrio, ele tinha companheirismo com Deus, véu adentro, dentro da coluna de fogo, dentro da nuvem. Moisés tinha companheirismo com Deus, dentro da nuvem, lembra? É escrito lá em Êxodo. Moisés entrou dentro da tenda e a nuvem cobriu a tenda, e Moisés lá dentro da tenda, e a nuvem cobriu a tenda, e lá dentro Moisés tendo companheirismo com Deus, dentro da nuvem, dentro da coluna de fogo, dentro de Cristo. Este é o lugar mais glorioso para você ter companheirismo com Deus. É o lugar de vitória, é o lugar que não oscila, é o lugar de serenidade, é o lugar de força, é o lugar de poder. Você não pode ficar fora disso, no exterior do santuário, nem no átrio e nem no lugar santíssimo. Você deve estar lá no terceiro lugar, ou seja, você não pode estar no lugar santíssimo, ou lugar santo, não é lugar santo, e nem no átrio. Você tem que entrar no terceiro estágio, que é o lugar santíssimo. É ali que está a arca do concerto, é ali que está a glória da Shekinah, no lugar santíssimo, no terceiro espaço. Lembra do templo? Estou falando do templo que Moisés erigiu para adorar a Deus lá no deserto. Tinha o átrio,
Tinha um lugar santo e tinha um lugar santíssimo. O lugar santíssimo é um lugar mais especial, que só pessoa especial podia entrar lá. No caso era o Arão. E no caso hoje é você, é eu, para ter companheirismo com a arca, para ter companheirismo com a coluna de fogo, para ter companheirismo com a glória da Shekinah. É lá no terceiro lugar, no lugar santíssimo, é que está o descanso. Ali você não será mais aquele homem intelectual, defendendo teses para se exibir, para dizer eu sou melhor do que o outro. Não, ali você estará totalmente eliminado seu egoísmo, sua vaidade. Você não será mais você ali. Você será um sobre o natural. Sobre quer dizer acima do natural. Você não será esse homem natural, qualquer coisinha está alterando, brigando, com baixaria, sabe, competição. Eu sou melhor do que você. Isso é competição. Quem está véu adentro não precisa de brigar com ninguém, não precisa dizer que é melhor do que ninguém. Suas obras falam mais alto. Jesus nunca precisou de brigar com ninguém para provar que ele era Deus. Lembra do gadareno quando chegou diante dele? Sem palavras, sem Jesus proferir uma palavra sequer, aqueles demônios que estavam naquele homem de Gadara já se convulsionaram e saíram dele, porque se deparou com a presença de um ser que vivia véu adentro, que vivia dentro da coluna de fogo, que é Deus, que vivia dentro da nuvem, que é Deus. Jesus vivia assim. E nós, como seus irmãos mais novos, devemos ser atraídos para este lugar, para termos as mesmas vitórias que ele teve, para termos o mesmo comportamento que ele teve. Jesus deve ser nossa referência em tudo. O homem Jesus, nosso irmão mais velho que passou por essa terra, deve ser nossa referência em tudo. Nosso modelo, nosso exemplo não é aquele manequim lá dos Estados Unidos ou de qualquer outro lugar. Nosso modelo, nosso manequim é Jesus. Como criança, como jovem, como de maior idade, ele deixou legados, rastros, modelo para nós seguir. Pense nisto. Vem, eu quero te ajudar. Entra em nossa página tabernaculodafebrasilia.org.br. Vai lá na igreja, ouvir a palavra e você vai se tornando a palavra. Nossos cultos ali são todas as quartas, sexta-feira às 19 horas, domingo de manhã, escola dominical, 8 horas da manhã, e às 18 horas, culto de cura divina. Lá no Novo Gamo, em torno de Brasília, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. E aqui em Brasília, em Taguatinga, Taguatinga Norte, está a nossa igreja ali. Terça-feira às 19 horas, sábado às 18 horas, temos culto ali, Taguatinga. Entre na página, pegue o nosso endereço, esteja lá com toda a sua família, queremos lhe abraçar. Abraço, Deus te abençoe.